Bom, como a maioria de vocês viu, o tema da apresentação de agora é como Deus nos amou. E eu quis trazer isso porque quando a gente fala de amor, quando a gente fala de amar, é algo que eu acredito que vai muito além da compreensão humana, de certa forma. E nos últimos tempos, eu diria, a gente tem visto como o amor, de alguma forma, tem se esfriado, né? São questões políticas, são questões ideológicas, e isso tem dividido famílias, tem dividido amigos, e o amor ele tem ficado de canto. Mas, em partes, eu acredito que é porque, no fundo, a gente não compreende o que isso significa. E é isso que eu quero tentar trazer para vocês hoje. Conto muito com a participação de vocês, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e eu peço que vocês participem, tá bom? E eu quero começar... Deixa eu só ajeitar aqui. Gente, é muito estranho, porque eu tô com duas telas, aí eu fico meio perdida. Tem duas pessoas aparecendo para mim aqui que querem entrar na sala. Deixa eu compartilhar. Não se preocupa, Ana, a gente desse lado vai administrando essa parte, tá Tá. bom? É que tava Pode aparecendo aqui no continuar. meu tablet. Opa, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que já está aparecendo minha tela para vocês. Beleza. Então, eu quero começar trazendo um verso da Bíblia que nos explica, ou, na verdade, não nos explica muita coisa, mas foi um dos mandamentos que Cristo nos deixou, tá? Eu vou anotando aqui algumas coisas, vou colocar referência aqui para vocês. A gente vai começar com João 13:34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, Deus, ele pede, né? Cristo, ele nos ordena que nós devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Só que aí a questão que fica é, como ele nos amou? E essa é uma das coisas que a gente vai buscar responder, de certa forma, nesse estudo, tá? E, além disso, né, se a gente puder dizer que, ampliando um pouco esse mandamento que ele nos deixou, ele também nos ordena que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e que nós devemos amar os nossos inimigos. E quando a gente pensa assim, né, amar ao próximo, isso é fácil, né? Porque a gente pensa assim, o nosso próximo é aquela pessoa que está realmente próxima da gente, é o nosso familiar, é o nosso amigo. Amar quem nos ama, quem nos trata bem, é fácil, né? Em teoria, pelo menos. Agora, quando ele diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, né? Fazei bem aos que vos odeiam. Isso é algo assim que vai um pouco, acho que dá um pouco de nó na nossa cabeça, a gente fala, peraí, tá, e agora, como é que eu faço isso? E a única maneira da gente entender como a gente faz isso é se a gente der um passo para trás e entender o que é esse amor. Como é essa ação de amar, né? Aqui eu quero fazer uma distinção entre amor e amar, né? Vamos colocar como se amor fosse uma coisa, né? E amar é uma ação, né? É um verbo, é uma ação, é algo que a gente faz. Então, existe uma certa distinção, embora sejam todos tratando do mesmo assunto. Então, a gente precisa entender o que é isso, o que é esse amor, o que é essa ação de amar, e, acima de tudo, entender como é que Deus nos amou, como é que Deus ele demonstrou o seu amor por nós. E eu quero começar, então, fazendo uma pergunta para vocês. E a minha pergunta é a seguinte: eu quero que vocês me falem em uma única palavra, tá? Eu não quero justificativas, eu não quero explicação, eu não quero delongar no assunto. Eu quero uma única palavra que vocês definam para vocês o que é amor. Como é que vocês entendem o amor? E, para deixar bem claro, o meu objetivo aqui não é dar uma definição exata do que é o amor.
Como eu falei no começo, eu acho que o amor é algo que vai muito além da compreensão humana, mas a gente pode, de certa forma, buscar entender o que isso representa, o que isso significa, tá? Para que então a gente possa definir o que é o ato ou essa ação de amar, tá? Então, peço que vocês mandem aí no chat para mim o que vocês entendem por amor. Então, eu vou fazer aqui, enquanto vocês vão me mandando, fazer um negocinho bonitinho. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Vai. Então, vocês estão mandando aqui para mim. É igualdade. Tá? Deixa eu desativar aqui. Igualdade é entrega. É aceitação. O que mais? Tem mais gente por aqui, só 3 falaram. Quero saber, quero mais coisas. O que mais vocês entendem por amor? O que é amor? Doação. E aqui, gente, só para deixar claro, não existe resposta errada, tá? Aqui a gente tá só fazendo um brainstorm, tá só buscando realmente colocar em palavras o que é o amor pra gente. O Dani falou altruísmo. Serviço. A Rayane falou uma forte afeição. E, gente, só uma observação. Geralmente eu tenho uma letra muito bonita, mas quando eu começo a escrever rápido, a minha letra começa a ficar muito estranha. Então, caso fique difícil para entender, vocês me falam que eu reescrevo. Quem falou aqui? A Gayle falou algo que é incondicional. E o Marcos falou entender o outro. Muito bom, gostei muito das respostas que vocês deram. E aqui, como eu falei, não existe resposta errada, tá, gente? A gente pode, sim, definir o amor com todas as palavras que vocês colocaram aqui. O amor é incondicional, e eu concordo muito com isso. É igualdade, é entrega, é aceitação, é doação, é altruísmo, é serviço, é uma forte afeição. E aqui, colocando o que a Rayane falou, eu vou colocar isso aqui como... Eu vou traduzir isso como... É um sentimento, né? Então, é algo que a gente sente por alguém, que é muito forte. É uma conexão muito forte, né? É entender o outro. O Gabriel colocou serviço, servidão, que acho que está em conexão com o que o Dani falou. Então, o amor é tudo isso, tá? As respostas não estão erradas. Mas o amor não é só isso. Ou talvez a gente pode encontrar outras palavras para definir o amor. E é isso que a gente vai buscar fazer agora. Eu vou trazer aqui alguns textos de Ellen White, onde ela define, de alguma forma, o amor, tá? E aí eu vou passar para cá. Eu acho que tá dando para ver. Deixa eu só fazer aqui de novo. A gente vai ver agora, então, como Ellen White, como o Espírito de Profecia, ele define o que é o amor. Eu vou colocando as referências para vocês aqui em cima, para vocês poderem ver depois, se vocês quiserem. O primeiro texto, deixa eu ver, que é uma sequência. Está em Conselhos para a Igreja, do 117.4 até mais ou menos 118.2. Eu pulei alguns parágrafos, mas nessa sequência, Ellen White ela fala sobre o amor. Então, o que ela fala é o seguinte: é o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Então, aqui a primeira coisa que eu quero colocar ela coloca que é um dom precioso recebido de Jesus. E ela coloca aqui
Aqui eu vou colocar o que não é, tá? Porque ela coloca, eu acho que isso é importante. Não é sentimento. E ela fala que é um princípio. E ela continua. O verdadeiro amor, isso no 117.6, tá? O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. Então, ele é um princípio, a gente pode ampliar aqui, elevado e santo. E eu acho legal que ela coloca aqui que é algo que sobrevive, vamos colocar assim, às duras provas, né? Então não é algo que vem e vai com facilidade, né? É algo que suporta muitas coisas, como diz em 1 Coríntios 13. Ele tudo suporta. Depois, no 117.7, continua assim. O amor é uma planta de origem celestial e precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis, farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevarem todos quantos entram na esfera dessa influência. Então, aqui ela coloca que o amor também é uma planta de origem celestial. Então, ela está comparando aqui o amor com uma planta. Planta de origem celestial. E, trazendo essa parábola, né, essa analogia, por ser uma planta, precisa ser cultivado. E nutrido. Tá? E no 118.2 do Conselhos para a Igreja, ela finaliza dizendo assim: o amor verdadeiro não é uma paixão forte, ardente, impetuosa. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das coisas meramente exteriores, sendo atraído unicamente pelas qualidades. É sábio e apto a discriminar, e sua dedicação é real e permanente. Então, aqui, assim como ela falou que não é um sentimento, ela coloca aqui que também não é uma paixão forte. Que, na verdade, ele é, ela coloca aqui, calmo e profundo. Tá? Então, aqui são algumas, nesse primeiro texto, essas são algumas definições que ela dá do amor. Então, ele é um dom precioso recebido de Jesus, não é um sentimento, mas é um princípio elevado e santo. É uma planta de origem celestial, e como uma planta, precisa ser nutrido, cultivado e nutrido. Não é uma paixão forte, e ele é calmo e profundo. Tá? O próximo texto, ela continua ainda definindo o que é o amor, tá? E aqui, deixa eu ver, o texto está em Atos dos Apóstolos. Vou colocar aqui desse canto. Então, Atos dos Apóstolos. Deixa eu colocar todos aqui, porque senão vai ficar confuso. Vou passar para cá. CI 117.4. 2. E Atos dos Apóstolos 286.4. Tá? E Atos dos Apóstolos diz o seguinte: supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo. Eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Este amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. Então, aqui ela está repetindo algo que a gente já viu. Ele é um princípio, ele não é impulso, né? Ele não é essa paixão forte, é algo permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições.
Este amor, acariciado na alma, ameniza a vida e derrama influência enobrecedora ao redor. Então, aqui, nesse texto, tem alguns pontos, assim, muito, muito importantes que eu quero trazer para vocês. Então, eu vou colocar aqui embaixo, porque no coraçãozinho não vai caber. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, o que ela fala é esse aqui. Vou até colocar em preto. O que ela fala é o seguinte: somente é achado no coração em que reina Jesus e ela coloca: é o princípio que regula a ação. E com isso, o que ele faz? Modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições. Tá? E eu estou colocando aqui porque essas aqui são as palavras um pouco chaves que a gente vai trabalhar ainda. E o último texto que eu quero colocar para vocês nessa parte é esse aqui, eu vou colocar aqui em cima. Acho que é Beneficência Social 81.4. E nesse texto ela diz o seguinte: com o amor que brota do coração. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a profissão, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não tiver amor desinteressado ao seu irmão. Mas nunca poderemos possuir este espírito por tentar amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente no íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Então, aqui, eu quero trazer 2 pontos chaves que ela fala nesse texto. E o primeiro é: nunca poderemos possuir este espírito por tentar amar aos outros, né? Colocando aqui que no texto até, inclusive, o tentar, ele está em itálico. Então, para mim, quando eu li isso, foi algo, tipo, demonstrando que não é só uma questão de tentar. Tentar não vai te levar a muitos lugares. Mas ela coloca logo em seguida: o que é necessário é o amor de Cristo no coração. E aí ela fala o seguinte: vou colocar em preto. Cadê? O eu está imerso em Cristo. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é: aqui eu coloquei algumas palavras-chave. Quando eu falo para vocês o seguinte, que é algo que regula a ação, que modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e o eu imerso em Cristo, o que isso lembra vocês? Quem respondeu? Não, eu ouvi mais ou menos o que falou, mas eu não sei quem respondeu. Natureza do homem? Sim, a natureza do homem, né? Então, quando a gente fala sobre algo que regulação, que modifica caráter, governa os impulsos, controla as paixões, e onde o eu está imerso em Cristo, a gente lembra do estudo da natureza do homem. Meu objetivo aqui, eu não vou entrar em detalhes com relação ao estudo da natureza do homem, esse não é o meu objetivo, mas a gente vai relembrar aqui um texto chave para esse estudo, porque eu acho que ele vai conectar aqui a lógica que eu estou seguindo. Então, o texto que vocês conhecem bem
é do Caminho a Cristo. De 47.1 a 48.1. E diz assim: muitos indagam, como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejais entregar-vos a ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos e as afeições. Então, aqui, fazendo uma pausa. Ela está falando, a gente não pode dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. Mas aqui ela está dizendo que, um texto que a gente leu anteriormente, que o amor, ele governa os impulsos e ele controla as paixões. Então, ele controla essas afeições. Continuando. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar, mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem, e a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. 47.2. O desejo de bondade e santidade é, em si mesmo, louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes, se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. E o último, 48.1. Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o vosso querer, aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Tereis força do alto para estar firmes, e assim, pela constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver a nova vida, a vida da fé. Então, aqui, eu quis trazer esse texto, porque esse texto fala exatamente sobre o poder, né, que Deus nos concedeu, que é o poder da escolha, né? Então, aqui... E aqui, só ressaltando, né, o que ela fala nesse texto, que eu acho muito, muito forte, que ela fala assim, a gente não pode mudar o nosso coração. A gente não pode, por nós mesmos, consagrar a Deus as nossas afeições. Mas porque o poder não está em nós para fazer isso acontecer. Mas um poder a gente tem, que é escolher. Então, a gente pode escolher servir a Deus. A gente pode escolher entregar a Ele as nossas afeições, o nosso amor, né? E o próximo texto que eu quero trazer para vocês está em PJ, Parábolas de Jesus, 22.1. E diz assim, através da parábola do semeador, Cristo descreve os diversos resultados da semeadura como dependentes do solo. Os semeadores e as sementes são, em cada caso, os mesmos. Desta maneira, nos ensina que se a palavra de Deus não executar a sua obra em nosso coração e vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disto. Mas o resultado não está além de nosso controle. É certo que não podemos transformar-nos, mas temos o poder de escolha e depende de nós o que queremos ser. E eu estou trazendo esse texto aqui para vocês entenderem quão forte e quão profundo, né? Quão poderoso é esse poder de escolha que Deus nos concedeu. Porque aqui ela coloca bem claro, depende de nós o que queremos ser. E eu vou acrescentar dizendo que depende de nós o que nós queremos fazer, porque é a nossa escolha, tá? E o outro texto que eu quero trazer está em Testemunhos para a Igreja, volume 3,
427.3, onde ela diz assim, vou ler tudo aqui, porque vai fazer mais sentido. Os que estão buscando conhecer a verdade e compreender a vontade de Deus, que são fiéis à luz e zelosos no cumprimento de seus deveres diários, hão de certamente conhecer a doutrina, pois serão guiados em toda a verdade. Deus não promete, pelos atos magistrais de sua providência, trazer de modo irresistível pessoas ao conhecimento da verdade, quando elas não procuram a verdade e não têm desejo de conhecê-la. As pessoas têm o poder de extinguir o Espírito de Deus. O poder de escolha é deixado com elas. Deus lhe permite liberdade de ação. Então, aqui é só mais um texto para reforçar esse poder que Deus nos deu. Essa liberdade para agirmos segundo a nossa consciência. A gente tem essa liberdade de escolher o que a gente quiser, tá? Até aqui, tudo bem? Até aqui tá fazendo sentido? Não. Sim? Que eu dei um eco, aí eu não consegui entender o que falaram no áudio. Sim? Sim, beleza. Total. Então, até aqui, a gente viu, de certa forma, o que é o amor, e a gente fez uma leve conexão desse amor com o poder de escolha. Agora eu quero buscar responder de certa forma, então, voltando ao texto que a gente viu lá no começo, e na verdade, acrescentando outro texto que fala a mesma coisa, que é João 15:12, onde Cristo diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Deus nos amou? Alguém consegue? Essa resposta é fácil, tá? Alguém consegue com um texto, um verso, na verdade, da Bíblia, me dizer como é que foi que Deus nos amou? Ao entregar o seu único filho para morrer por nós. Exato. Esse verso, ele resume o amor de Deus por nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, então, a gente vai entender melhor o que foi isso, tá? Eu vou trazer alguns textos para a gente ampliar, né, a nossa compreensão do que foi essa entrega. O que estava envolvido por trás de tudo isso. E o primeiro texto que eu quero trazer está em História da Redenção. Deixa eu colocar aqui. História da Redenção, 42.1 a 42.2. E depois, ainda no História da Redenção, a gente vai para 45.1 e depois 46.3. Então, na primeira sequência, 42.1 a 42.2, diz assim: o céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido, e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo, eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na terceira vez, ele veio de seu Pai e podia-se ver a sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. 42.2 agora. Fez então saber a hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu pai e oferecera-se para dar sua vida como um resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Então aqui, com esse texto que eu quero trazer para vocês é que
Cristo, o que ele faz? Ele se oferece. Ele se oferece como sacrifício, ou em sacrifício. 45.1 diz assim: disse meu anjo assistente, pensais que o pai entregou seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para que o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podiam encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a sua vida pelo homem que ia perecer. Mas disse o anjo, isso nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida. Nada, a não ser a morte e intercessão de seu filho, pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperanças. Então, nesse texto, aqui a gente tem bem claro que foi uma... Como é que eu posso colocar? Foi uma decisão, né? Então, Deus ele ficou nessa luta entre decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se ele daria o seu amado filho para morrer por ele. Em 46.3, continua assim: os anjos de Deus foram comissionados a visitar o decaído par e informá-los de que, embora não pudessem mais reter a posse de seu estado santo, seu lar edênico, por causa da transgressão da lei de Deus, seu caso não era, contudo, sem esperança. Foram então informados de que o Filho de Deus, que conversara com eles no Éden, fora tocado de piedade ao contemplar sua desesperada condição e voluntariamente tomara sobre si a punição devida a eles. E morreria para que o homem pudesse viver, mediante a fé, na expiação que Cristo propôs fazer por ele. Mediante Cristo, a porta da esperança estava aberta, para que o homem, não obstante seu grande pecado, não ficasse sob o absoluto controle de Satanás. A fé nos méritos do Filho de Deus elevaria o homem de tal maneira que ele poderia resistir aos enganos de Satanás. Um período de graça seria concedido pelo qual, mediante uma vida de arrependimento e fé na expiação do Filho de Deus, ele pudesse ser redimido de sua transgressão da lei do Pai, e assim ser elevado a uma posição em que seus esforços para guardar a sua lei fossem aceitos. Então, aqui, a gente vê que foi, assim como a gente viu no primeiro texto, que Cristo ele se ofereceu, aqui foi algo voluntário, tá? E quando eu falo de decidir, quando eu falo de se voluntariar, eu estou falando do quê? O que envolve isso? Não sei se a minha pergunta vai ser muito boa, mas... Escolha. É uma escolha, exato. Então, tudo isso aqui envolve escolha. Então, Cristo, ele escolheu se oferecer. Deus, ele escolheu entregar o seu filho. Então, esses são alguns pontos que eu queria trazer desses textos. Mas, falando ainda sobre Cristo, sobre essa escolha dele, eu quero trazer, acho que é o último texto, que está em Desejado de Todas as Nações, 488.1 até o comecinho do ponto 3. E diz assim: Voltando, Jesus tornou a procurar o seu retiro. Isso aqui é no Getsemane, tá, gente? Só para dar um contexto. Então, voltando, Jesus tornou a procurar o seu retiro, caindo prostrado, vencido pelo horror de uma grande treva. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela aprobante hora. Não orava agora pelos discípulos, para que a fé deles não desfalecesse, mas por sua própria alma assediada de tentação e angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança, oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde. Poderia enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem em sua iniquidade. Poderia dizer: receba o pecador o castigo de seu pecado, e eu voltarei a meu Pai. Beberá o Filho de Deus o amargo cálice da humilhação e da agonia? Sofrerá o inocente as consequências da maldição do pecado para salvar o criminoso?
Trêmulas caem as palavras dos pálidos lábios de Jesus. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Parágrafo 2. 3 vezes proferiu essa oração. 3 vezes recuou sua humanidade do último supremo sacrifício. Surge, porém, então, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que os transgressores da lei, se deixados, têm de perecer. Vê o desamparo do homem. Vê o poder do pecado. As misérias e os ais do mundo condenado erguem-se ante ele. Contempla-lhe a sorte iminente e decide-se. Salvará o homem custe o que custar de sua parte. Aceita seu batismo de sangue, para que por meio dele milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, o único mundo caído pela transgressão, e não se desviará de sua missão. Tornar-se-á a propiciação de uma raça que quis pecar. Sua prece agora respira apenas submissão. Se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E o comecinho do ponto 3. Havendo tomado a decisão, cai moribundo no solo, do qual se erguera parcialmente. Então aqui, esse texto vem mais uma vez para mostrar que Cristo escolheu se entregar em nosso lugar. E se eu posso fazer um paralelo com o verso de João 15, 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, e aqui Cristo, ele vai muito além disso. Ele não dá simplesmente a sua vida pelos seus amigos. Ele dá a sua vida por aqueles que ele sabia que poderiam rejeitar ele. Então, Cristo aqui nesse momento, e eu não consigo nem, acho que nenhum de nós, a gente não consegue nem ter noção, nem chegar perto do que foi a agonia do Getsêmani. E ali naquele momento, Cristo ele teve o poder de escolha. Lembra que foi esse o poder que Deus deu a cada um de nós. E Cristo, quando veio à Terra, ele sempre teve esse poder de escolha também. Assim como lá no início, da história da redenção, ele escolheu se entregar. Quando esteve aqui na Terra, ele também teve a oportunidade de escolher. E o que ele fez foi, ele olha para o homem, ele olha para a humanidade, e independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados, dos nossos erros, independente de aceitarmos o sacrifício dele ou não, ele escolhe. Ele escolhe nos amar. Ele escolhe se entregar por nós. E é interessante, fazendo aqui eu já tô quase acabando, fazer aqui um paralelo, porque e essa foi uma experiência que eu vivi, e vai fazer sentido para vocês o que eu quero falar. Eu lembro quando eu fiquei grávida, antes de ficar grávida, eu via muita gente, aquela coisa muito romantizada da gravidez, né? Tipo, nossa, quando você descobre que vai ter um filho, nossa, é um amor assim que inexplicável. E sendo bem sincera com vocês, acho que já conversei com algumas pessoas sobre isso, mas sendo bem sincera, quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei feliz? Lógico, eu fiquei feliz. Mas eu não senti esse amor inexplicável e incondicional que todo mundo fala. E por um momento, assim, por um longo período, na verdade, eu achei por um momento assim, nossa, será que tem alguma coisa errada comigo? E depois, eu relembrei, eu sempre lembrava de um texto que eu vou compartilhar com vocês agora no final, e eu lembrava, é uma escolha. Eu lembro quando o Samuel nasceu, o Yuri estava dando banho nele, e aí o Yuri olhou para ele e falou, nossa, eu estou começando a gostar dele. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, está começando a gostar dele agora? E estou começando a gostar dele. E por que é isso? O que eu quero trazer para vocês é que, e
não entendam mal, eu não estou dizendo que não existe sentimento, tá? Não existe o amor não é algo que... Não estou dizendo que o amor não é algo que você sente, com certeza. Mas não é só isso, não se resume só a isso. O amor, ele vai muito além disso. Ele é algo que você escolhe diariamente. É algo que você olha, assim como Cristo fez, você olha para a pessoa, e, independente das qualidades ou defeitos que ela tenha, independente do que ela faça ou deixe de fazer, você olha para ela e você fala, não, eu te amo. O Marcos falou que ele sentiu mesmo quando viu o filho nas mãos da enfermeira. E exatamente isso, porque é uma escolha. Conversando com uma amiga, ela me falou, né, que o pai dela ensinou para ela isso. Ele falou, amor, ele vem da convivência, é um relacionamento. Então, não é só algo que, tipo, que surge e fala, nossa, te amo. Não é. Ele vai muito além disso. Ele não é só isso. E não pode estar baseado simplesmente nisso. Como a gente viu em alguns textos aqui no começo, deixa eu voltar aqui para o coração. O amor é uma planta de origem celestial. Ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser nutrido. Então, se a gente fizer um paralelo, se eu tenho uma planta, e eu tenho, gente, e eu sou péssima com a minha planta, eu comprei salsinha e manjericão. Gente, primeiro, eu não lembro de regar, mas a questão eu tenho lá o meu pé de manjericão que está sobrevivendo pela misericórdia de Deus e porque o Yudi lembra de regar de vez em quando. Mas o que acontece? Eu trazendo isso para o que a gente viu aqui. Se eu escolher, que é o que eu tenho feito, se eu escolher não regar aquela planta, ela não vai crescer. Ela não vai se desenvolver. Ela não vai ser nutrida. E o que acontece com uma planta que a gente não cuida? Se eu não regar, se eu não der atenção, se eu não podar, o que acontece com uma planta, com uma flor, com uma árvore? Ela vai morrer. Então, só que esse cuidado é uma escolha. O texto onde a Ellen White fala sobre isso, ela fala assim, né? Quando ela fala sobre uma planta de origem celestial, precisa ser cultivada e nutrida. E então ela fala, né, levando em conta o princípio de repetir e ampliar, ela fala como a gente vai cultivar e nutrir. Corações afetivos, então é com afeição. São com palavras verdadeiras, amoráveis. Então, é assim que nós vamos cultivar e nutrir esse amor. Só que falar palavras verdadeiras, demonstrar afeição, palavras amoráveis, é uma escolha. Eu escolho as palavras que eu vou dizer. E da minha boca podem sair tanto palavras agradáveis, palavras que vão ser de incentivo, ou podem sair palavras que vão ser rudes, que vão machucar. Só que é a minha escolha. E eu quero encerrar com um texto que não não está no Espírito de Profecia, mas é um texto que eu li em 2015. Uma amiga minha postou no Facebook um dia, e quando eu li esse texto, esse parágrafo, mudou a maneira como eu enxergava o amor. E essa mudança abriu portas para eu entender um pouquinho melhor o que era realmente o amor, o que era essa coisa de amar. Porque antes disso, para mim, era só o sentimento. Eu tinha que sentir alguma coisa. Se eu não sentisse, não era amor. Só que não é isso, tá? E esse texto, ele concorda muito com que... esse parágrafo, ele vai concordar muito com o que a gente viu no Conselhos para a Igreja, tá? Se vocês olharem depois esses textos, com esse parágrafo que eu vou falar para vocês, esse parágrafo ele resume o que Ellen White fala nesses parágrafos de Conselhos para a Igreja. E aqui esse parágrafo ele está falando mais sobre a questão do relacionamento marido e mulher, tá? No casamento, mas a gente pode aplicar ele para diversas questões, tá bom? Para os diversos tipos de relacionamento, seja pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, tá bom? E ele diz assim: se as suas razões para amar o seu cônjuge
tem ligação com as qualidades dele. E se essas qualidades, de repente, ou gradualmente desaparecem, a sua base para amar se vai. O amor não é determinado por estar apaixonado. Pelo contrário, ele é determinado por escolher amar. Então, o amor verdadeiro, ele não é um mero sentimento. Ele não é uma paixão forte, ardente, impetuosa, como Ellen White fala. Ele é um princípio. Ele é algo, se eu posso colocar, ele é algo racional. Por quê? Porque é uma escolha. É algo que olha para além, como Ellen White fala no texto, cadê? Ela fala no CI 118.2. Ele olha para além das coisas meramente exteriores. Ele vai além da beleza exterior. Ele olha para além das ações. Ele vai além das qualidades. É uma escolha. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Que vocês, de alguma forma, se vocês não sabiam, ou se de repente, eu acho que vocês já sabiam, mas talvez não da maneira como eu trouxe, por conta das respostas que vocês deram. Amar é uma escolha. Eu escolho amar a Deus diariamente. Não é um sentimento que simplesmente queima no meu coração. Não. É uma escolha racional. Eu escolho amar a Deus. Eu escolho me amar. Eu escolho amar o meu marido, o meu filho, a cada dia. Então, que possamos, né, a cada dia, escolher, independente de partidos políticos, independente do que a pessoa fale ou faça. Ainda mais nesse momento, como eu mencionei no começo, que a gente está vendo tão claramente as pessoas assim, se virando uma contra as outras. Eu acho que Deus, ele é amor. E ele nos ama de tal maneira, ele escolheu nos amar. E ele pede que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Então, a gente precisa, a cada dia, fazer essa escolha. Que a gente possa escolher, então, amar, independente de raça, gênero, religião, partido político. Que a gente possa, diariamente, escolher amar e, assim, poder ter para com os outros o mesmo amor que Deus tem para conosco. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Agradecemos a Ti, ó Pai, por esses momentos que podemos passar juntos agora. E agradecemos a Ti, Senhor, por ter nos dado esse dom tão precioso que é o amor e por ter nos dado esse poder tão precioso que é o poder de escolha. Sabemos que o Senhor não nos força a nada, mas que o Senhor, ao mesmo tempo, nos dá a direção do caminho que nós devemos seguir. Então, Senhor, neste momento eu peço que o Senhor nos ajude a exercer esse poder de escolha da melhor maneira possível e que possamos a cada dia escolher amar a Ti, escolher amar a nós mesmos e escolher amar ao nosso próximo, assim como o Senhor nos amou. Que possamos olhar para além do exterior, para além das qualidades, e que possamos, independente de tudo isso, independente dos erros, independente dos defeitos, que possamos diariamente escolher amar. E assim, sermos fontes de luz e fontes a transbordar o teu amor. Que o Senhor nos dê um restante de sábado abençoado, da Santa Presença, que o Senhor nos guarde com seus santos anjos e nos guie pelo nosso caminho a cada dia. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos, no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.